Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículos de 18 a 27. Penso, com efeito, que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que deverá revelar-se em nós, pois a criação, em expectativa, anseia pela revelação dos filhos de Deus. De fato, a criação foi submetida à vaidade, não por seu querer, mas por vontade daquele que a submeteu, na esperança de ela também ser libertada da escravidão da corrupção, para entrar na liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que a criação inteira geme e sofre em dores de parto até o presente. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos interiormente, suspirando pela redenção do nosso corpo. Pois nossa salvação é objeto de esperança. E ver o que se espera não é esperar. Acaso alguém espera o que vê? E se esperamos o que não vemos, é na esperança que o aguardamos. Assim também, o Espírito socorre a nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que prescruta os corações sabe qual o desejo do Espírito, pois é segundo Deus que ele intercede pelos santos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Os sofrimentos do tempo presente, as dores angustiantes do parto. E aqui a gente vai falar sobre esse sofrimento, porque não é um sofrimento apenas de tribulação, né? De suportar a tribulação, porque aí suportando a tribulação a gente vai sofrer com Cristo. Não é só uma questão assim, é uma questão ainda maior. É de um anseio, um desejo enorme de estar com Deus. Paulo está falando um pouco daquilo que ele solta em algumas outras cartas, né? Como na carta aos Gálatas, Gálatas 2, 20, se eu não me engano, 19 e 20. Eu vivo, mas se não sou eu, é Cristo que vive em mim. Aqui na carta aos Romanos, se não me engano, aqui mesmo, ele diz, na carta aos Romanos, agora eu não vou lembrar, eu tenho dificuldade para gravar isso, eu sei qual é a passagem, mas não lembro onde está. Ele diz, de modo algum considero a minha vida importante para mim, contanto que eu leve a bom termo o meu ministério, minha tarefa, minha missão. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho, e tantas outras frases, porque ele vê que a felicidade, ele já é envolvido por esse amor tão grande de Deus, que a felicidade só tem um lugar. Só Deus. Não tem outro objetivo. As outras coisas são pequenas alegrias, pequenos prazeres, pequenas coisas que podem
né? Aliviar um pouco da dor que ele sente. Que dor é essa? A dor da separação, a dor de não estar o tempo todo com Deus, a dor de estar aqui tão longe e não poder viver a plenitude com Ele. Essa é a dor. Essa é a dor que a criação experimenta, anseia com expectativa a revelação dos filhos de Deus, porque ela foi submetida à vaidade, foi submetida à degradação. Por quê? Por causa do pecado. Antes não tinha esse problema, tudo era harmônico. Foi o homem pecar e deu problema. Não foi só o homem punido por causa do seu pecado, a criação também foi. Porque ela foi criada para o homem. Deus criou tudo e falou: olha, vocês vão mandar aqui, ó. Vocês vão submeter a terra, vão povoar a terra, vocês vão reinar sobre as aves, sobre o espaço, sobre tudo. Vão crescer, vão multiplicar. Pronto. Então, punido o homem, punida também a natureza. Então, eles também querem, ela também anseia, como dores de parto. Aí Paulo vai dizer: não somente. Não somente. Versículo 23. Mas também nós que temos as primícias do Espírito, gememos interiormente, suspirando pela redenção do nosso corpo. E aqui Paulo faz uma revelação que para nós, para muita gente, é um balde de água fria. Paulo mostra tanta convicção o tempo todo, mas tudo isso é na fé. É claro que Paulo vai revelar lá na carta aos Romanos algumas visões místicas, Coríntios, se não me engano, Coríntios. Ele vai revelar algumas questões místicas, né? Que ele mesmo viveu e que ele também sabe de outros. Como a gente já viu no livro dos Atos dos Apóstolos, relatos, né, de visões, de milagres, de prodígios. Nada disso era estranho e são provas da ação de Deus no nosso meio. Mas o que Paulo está dizendo é que nós também, que temos as primícias do Espírito, esses homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo, também gemem interiormente. E ele vai dizer como é esse gemido, porque ele vem em socorro à nossa fraqueza. Esse gemido é aqui no versículo 26, é o Espírito Santo, a oração. Não é um gemido qualquer, só um gemido de: meu Deus, eu suspiro com saudade de ti. Mas isso se transforma, se materializa, se concretiza em oração, em entrega, em intercessão do Espírito Santo por cada um de nós. E aí Paulo vai falar: pois nossa salvação é objeto de esperança. Nós somos salvos, mas é na esperança que somos salvos. Ou seja, está prometido. É uma promessa. Mas isso vai ainda se concretizar. A igreja nos ensina: já e ainda não. Já somos salvos. Porque a verdade da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo é para agora, concreta. Mas ainda não, por quê? Porque ainda estamos nesse mundo e precisamos completar a nossa carreira aqui. Terminar a nossa vida vivendo na escolha daquilo que é de Deus para merecer viver com Ele. Fazendo jus ao presente de amor que Ele nos deu, que é a salvação. É de sermos filhos de Deus. Então eu vou viver como filho, porque eu já mostro aqui que eu quero. Então já sou salvo, mas ainda não, porque eu preciso terminar minha carreira. Então é na esperança. Esse suspiro de Paulo é: ai, quando é que eu vou ser liberto disso? Por quê? Ele crê em tudo, crê na ressurreição, crê na salvação, crê em tudo, mas ainda não aconteceu tudo. Está no processo. Então, os sofrimentos do tempo presente, como lá no versículo 18, não tem proporção com a glória. E que sofrimentos são esses? São sofrimentos do dia a dia que a gente sofre porque erra, porque faz coisas erradas, mas sobretudo é o sofrimento que ele está revelando ali. O sofrimento da criação e o sofrimento dos filhos que esperam a conclusão da salvação que ainda não aconteceu. Esse é o grande sofrimento. Tem que esperar. Mas esses sofrimentos, eles não têm proporção. Olha,
a glória que será revelada em nós, na esperança, que nós temos esperança, é muito maior. Por que isso é um balde de água fria para a vida de muita gente? Tem gente que fala assim, mas e se não for? Né? E se não for isso? E se isso não funcionar? E se isso não acontecer? Tem muita gente que para e fica pensando nisso. Eu vou crer numa mentira, eu vou crer. Como é que eu vou ter garantia? A pessoa quer garantia. Deus já deu muitas garantias. Se a gente ler os livros e prestar atenção nos relatos dos homens e mulheres de fé durante toda a história da igreja, há garantias suficientes, a gente não precisa de nenhum sinal mais. Mas as pessoas querem. E Deus mesmo assim dá sinais particulares e que a gente precisa dar passo na fé. Mas a fé justamente é isso. Você não vai ver tudo. Você vai ver sinais, mas tem que crer na grande esperança. Grande esperança. Essa é a grande prova que Deus nos dá hoje. Eu preciso crer, mesmo sem ver. E aí, no mundo de hoje, muita gente fala assim, não dou conta não. Eu prefiro ficar com o que eu concreto, com o que eu vejo. Então, a pessoa vai e continua trabalhando, se esforçando, fazendo todas as coisas, mas colocando toda a esperança só aqui, no sucesso aqui. Eu vou aproveitar enquanto eu vou viver. Será que eu vou viver até os 80, 90 anos? Então, vou fazer uma boa aposentadoria para viver bem até lá, porque depois eu vou morrer e acabou. E eu deixo para os meus filhos. Gente, não é errado trabalhar e procurar deixar algo para os filhos e procurar viver bem, não. O que é errado para você que é católico, né? Para você que é de Deus, é esquecer que existe o céu, que ele está além disso tudo. Isso aqui está errado. E o que é uma oportunidade que se pode perder é para você, que não é católico, que não é cristão, arriscar perder tudo porque tem medo de colocar sua esperança em Deus. Eu gosto de uma história que aconteceu, né, é um fato verídico. Há uns anos atrás, na Itália, apareceu um ateu famoso italiano, eu não vou me lembrar o nome agora, mas talvez você tenha ouvido falar, e colocou um outdoor enorme, Deus não existe. E vários, né? Inclusive perto do Vaticano e falando a jornais, etc., provocando mesmo a igreja. E o pregador do Papa, o Frei, hoje cardeal também, Raniero Cantalamessa, ele respondeu a esse ateu dizendo assim: olha, se você não crê em Deus, se eu não creio em Deus, né, por algum motivo, e vivo uma vida boa, né, uma vida honesta, uma vida em Deus, que ele questionava, esse ateu questionava justamente o desperdício que era procurar viver uma vida em santidade, em castidade, uma vida sem exageros, uma vida modesta, sendo bom com as pessoas, etc. E o Frei Raniero falava assim, olha, se eu viver uma vida assim, digna, boa, sem causar mal aos outros, procurando fazer o bem, eu vou ter vivido bem minha vida. Vai morrer e acabou tudo, né? E eu não vou ter perdido de viver bem porque eu não fiz extravagâncias, pus minha vida em risco, entrei em vícios e etc. Porque eu só tenho essa vida para viver. Não, eu vou ter escolhido algo nobre para viver. E ele disse ainda para aquele ateu, olha, se Deus não existe, eu não perco nada. Porque eu vou viver bem, vou viver uma vida honesta, simples, vou procurar viver o máximo que eu puder e deixar o máximo que eu puder para os meus, mas dentro de uma honestidade, de uma verdade, de uma coerência com a humanidade. Então, se Deus não existe, eu não perco nada.
Mas disse também: mas se Deus existe, e Ele existe, você perdeu tudo. Se Deus existe, quem vive como se Deus não existisse, porque tem medo, ou será que é mesmo? E não considera. Se Deus existe, e Ele existe, você pode perder tudo. Tudo. Arriscando tudo num pouquinho de tempo de vida aqui. E aqueles que creem viverão eternamente. Vamos anotar no nosso diário? Promessa de Deus, versículo 18, tem promessa. E agora, daí para frente, só princípios eternos, até o versículo 27. Do versículo 18 ao 27, princípios eternos. Mas promessa, versículo 18 também é. Qual a mensagem de Deus para você hoje? E como colocar isso em prática na sua vida? Anota no seu diário e vamos lutar para viver. Convido você que é novo aqui no canal a se inscrever, acionar o sino da notificação e deixar o seu like, porque o seu like evangeliza. Vamos juntos, com a graça de Deus, fazer a Bíblia toda com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib? Pois então, quero convidar você a isso. Você entra aqui na descrição do vídeo que você vai encontrar o passo a passo, como fazer tudo que você precisa. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.